Hoje, tratarei de alguns aspectos fundamentais, as entranhas do hinduísmo. O que quero fazer é começar com certos textos que são conhecidos como Upanishads. Esses textos constituem o que chamamos de Vedanta. O princípio básico dos Upanishads é que o Ser Supremo é a única realidade, o um sem um segundo. Dizem os Upanishads, todo este universo é Brahman. A realidade do universo é Brahman, fora do qual não há outra existência. Essa é a filosofia da não-dualidade. Não há nada no mundo a não ser a realidade de Brahman. Existência, conhecimento, bem-aventurança. Sat Chit Ananda. Não há existência real para qualquer pessoa ou coisa que vemos. A unidade, ou inseparabilidade de um e muitos, é referida na filosofia Vedanta como a não-dualidade, Advaita. Essa unidade não é mera unidade em oposição à multiplicidade, uma vez que esses dois termos, dualidade ou não-dualidade, são eles próprios polares. Na verdade, o Ser Supremo não é um nem muitos, mas, como dizem, não dual. Isso, a princípio, é uma concepção difícil para os ocidentais, porque você naturalmente, como um lógico ocidental, diria, mas o não dual é o oposto do dual. Portanto, tem um oposto. É verdade, mas o hindu está usando esse termo em um sentido especial, como um imã que possui um polo norte e um polo sul. Você não pode ter um imã de um só polo. É verdade que os polos são bem diferentes. Um é o norte e o outro é o sul, mas é o mesmo imã. E é para isso que o hindu está se dirigindo quando está falando da base real, ou do fundamento do universo como sendo não dual. É muito difícil falar sobre o que unifica o preto e o branco, a não ser, é claro, os olhos. Da mesma forma, som e silêncio são unificados pelos ouvidos. Assim como seu tímpano é o fundamento para tudo o que você ouve, e sua retina é o fundamento para tudo o que você vê. O termo não-dualidade é tomado para representar essa dimensão na qual as diferenças explícitas têm uma unidade implícita. Para a visão comum, não há nada visível entre classes e opostos. A princípio, não é fácil manter essa visão. Os Upanishads descrevem-na como o caminho do fio da navalha. Um ato de equilíbrio na mais afiada e mais fina das linhas. Essa é a experiência não dual, ou o caminho no fio da navalha. Assim dizem os Upanishads. O caminho é como a lâmina afiada de uma navalha, dizem os sábios. É estreito e difícil de trilhar. Sem som, sem forma, intangível, imperecível, sem gosto, sem cheiro, eterno, sem começo, sem fim, imutável, além da natureza. Assim é o eu. Quem o conhece como tal está livre da morte.
O Vedanta trata centralmente e acima de tudo sobre a experiência, o conhecimento imediato do seu ser. E por isso, é uma subversão completa do nosso modo ordinário de ver as coisas. Ele vira o mundo de dentro para fora e de fora para dentro. O ponto básico é dissipar, por experimento e experiência, a ilusão de si mesmo como um ego separado. Normalmente, não vemos que o interior é inseparável do exterior. E, portanto, consideramos nosso corpo como algo separado. Então, através da experiência, descobrimos que este corpo separado que chamamos de eu é apenas uma imagem falsa e impotente. Não somos quem pensamos que somos. Não somos um eu separado preso dentro deste saco de pele. Nós somos, em vez disso, a coisa toda. Somos a própria pulsação que chamamos de existência. Devido às ideias que temos sobre o mundo e por nossas crenças sobre a realidade de diferentes coisas e acontecimentos, somos completamente levados pela ilusão, ou pelo que podemos chamar de Maya. E esquecemos completamente quem somos. E afinal, quem nós somos? Seria mais fácil enrolar o céu inteiro num pedaço de tecido do que conquistar a verdadeira felicidade sem autoconhecimento. Normalmente, não falamos sobre o substrato da existência, a base do ser. Fomos sistematicamente e progressivamente hipnotizados por toda a nossa educação para acreditar que somos apenas este ego particular neste corpo particular. E estamos tão convencidos dessa crença que o contexto em que tudo isso acontece é completamente reprimido. Quando somos crianças, somos enganados pelo sentimento do ego através das atitudes, palavras e ações da sociedade que nos cerca. Nossos pais, parentes, professores e, acima de tudo, nossos colegas igualmente enganados. Outras pessoas nos ensinam quem somos. Suas atitudes para conosco são o espelho no qual aprendemos a nos ver. Mas o espelho é distorcido. Todos fazem todo o possível para nos confirmar a ilusão da separação, para nos ajudar a sermos genuinamente falsos, que é precisamente o que significa ser uma pessoa real. Pois a pessoa, do latim persona, era originalmente a máscara com boca de megafone, usada pelos atores nos teatros ao ar livre da antiga Grécia e Roma. A máscara, através da qual vinha o som, sonos. Todos nós sentimos que esse conceito sobre nós mesmos, essa persona máscara que chamamos de personalidade ou ego, realmente existe. O que é essa personalidade? Nossa personalidade é o que chamamos de nossa imagem. Nosso pensamento sobre nós mesmos, a ideia que temos sobre nós mesmos. Mas um conceito não é aquilo que somos. O verdadeiro eu não é uma ideia, não é um símbolo, não é um conceito. E, portanto, esse conceito é uma fraude. E quando ele é confundido com o meu verdadeiro eu, há uma grande confusão. Confundimos o que realmente somos, como centro e entorno, ou organismo e ambiente, com uma ideia, um conceito, uma imagem de nós mesmos. Consideramos essa imagem como o executor de nossas ações,
o pensador de nossos pensamentos e aquele que sente os nossos sentimentos. Essa é uma imagem falsa por 3 razões. A primeira é que ela é apenas um conceito ou um símbolo, e, portanto, não pode fazer nada. Assim como a palavra água não pode saciar a sede. A segunda é que essa imagem não passa de uma caricatura empobrecida de todo o nosso organismo, pois não há nada nela que corresponda aos processos subconscientes do nosso ser. A terceira é que ela considera totalmente a unidade deste organismo como o universo, ignorando o fato de que os dois são um único processo. A ideia de coisas separadas é uma abstração. Como um organismo, você não é algo separado de seu ambiente. Um organismo vivo é algo como uma chama. Uma chama que pode parecer algo que fica em cima de uma vela, mas na verdade é um fluxo constante de energia que nunca é o mesmo de um microsegundo para o outro. Assim também, nossos corpos parecem ter uma forma constante, mas somos um fluxo de energia que continua entrando e saindo. Você não está separado. O yoga é estreito como o fio de uma faca. Ele tem que ser, para cortar profunda e suavemente, para penetrar sem erro as múltiplas camadas do falso. As distinções que fazemos entre uma coisa e outra são todas conceituais. Corte os conceitos e veja-as de novo. Não haverá divisões. É tudo um processo. Existe apenas um processo. Você pode olhar para este processo por diferentes direções, mas não pode realmente dividi-lo. Convencionalmente, quando você diz que realmente não existem coisas ou eventos, a maioria das pessoas fica chocada ou assustada. É uma afronta ao bom senso. Ora essa, isso no meu pé é um sapato, é uma coisa, e está bem aqui para todos nós vermos. Só que não, isso não é um sapato. Ficamos presos a uma maneira fixa de pensar, neste caso, que o mundo está dividido de tal e tal forma. E assim falhamos em ver a continuidade de tudo. De outro ponto de vista, somos apenas uma massa acumulada de células. Leve a física em consideração, e você não é nem isso. Você é apenas moléculas, átomos, partículas subatômicas, ondas e os vastos espaços entre as ondas. Mas o que une todas essas coisas? Dizem os Upanishads, todo este universo é Brahman. Até que o homem descubra a armadilha e casse o fundamento supremo do ser, ele não tem razão para a sua existência. Vazio, finito, ele sabe apenas que logo morrerá. Como esta vida não tem sentido e ele não vê vida futura, ele não é realmente uma pessoa, mas uma vítima da autoextinção. Veja, você vai morrer em alguns anos. Portanto, cabe a você descobrir quem você é. Quem você é, realmente, por trás da sua máscara. Só quando a mente está livre de toda paixão e cobiça é que termina a ideia de dualidade. Quando surge aquele estado de Advaita, pelo qual se sente tudo em um, e um em tudo. Então, mora-se nos supremos pés de lótus de Brahma. O fundamento supremo do ser é você.
Não, é claro, o você cotidiano que o fundamento está assumindo, ou fingindo ser, mas aquele eu mais íntimo que escapa à inspeção, porque é sempre o inspetor. Todos conhecem o ser, mas ninguém pode descrevê-lo. Assim como o olho vê, mas não vê a si mesmo. O princípio básico para o Vedanta é que Brahman, esse fundamento intangível e não objetivo de tudo o que existe, é idêntico ao fundamento de você mesmo. E isso é colocado na fórmula Tat Tvam Asi. Tu és aquilo. O cerne de todas essas filosofias orientais não é uma ideia, nem uma teoria, nem mesmo uma maneira de se comportar, mas é basicamente uma forma de experimentar uma transformação da consciência cotidiana. Tao e Nirvana são apenas nomes para uma experiência. Aqueles que o inventaram tiveram a experiência primeiro e depois deram-lhe o nome. Mas agora, as pessoas estão tão ocupadas aprendendo sobre os nomes que esqueceram a experiência. Através da experiência, seu senso de identidade é virado do avesso. Você não esquece quem você é, seu nome e endereço, seu número de telefone, seu número do seguro social e que tipo de papel você deve ocupar na sociedade. Mas você sabe que esse papel e essa personalidade específica que você é algo superficial e que, na verdade, o seu verdadeiro eu é tudo o que existe. É possível perceber que somos idênticos à energia fundamental do universo. Esse é o nosso eu real. E é possível tomar consciência disso, não apenas teoricamente, mas por uma questão de sensação. É uma percepção experiencial de que o que você é, basicamente, é o mesmo que a raiz e a base de todo o universo. Isso acontece em todo o mundo, não é apenas um fenômeno hindu. Quando alguém tem esse tipo de avanço que transforma a sua consciência, de repente percebe que tudo é um, ou tecnicamente, não dual. Na melhor descrição possível, esta transformação consiste em saber e sentir que o mundo é uma unidade orgânica. Comumente sabemos disso enquanto informação, mas não sentimos que seja verdade. Perceber que somos uma unidade orgânica pode ser uma experiência sensorial difícil de definir e descrever, pois você não pode definir o fundamento da realidade. Isso é indefinível pela mesma razão que você não pode morder os seus próprios dentes. Aquilo que é o substrato de tudo é como um círculo cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar nenhum. E este é um estado impossível de ser colocado em palavras. Aquilo que conhece, que é em todos os seres o conhecedor, nunca é um objeto de seu próprio conhecimento. O contínuo de todas as coisas não pode ser pensado como um objeto, porque você não pode classificá-lo. Embora seja tremendamente importante saber que você é isso, você não pode realmente dizer nada significativo sobre essa experiência. Quando você tenta explicar, você descobre que sua boca não é grande o suficiente, porque ela não consegue tirar as palavras de seu padrão dualístico para explicar algo não dualístico. Quando sua mente, isto é, seus sistemas verbais, chega ao fim de suas amarras e alcança um estado sem sentido, este é o ponto crítico. O método de Gnana Yoga é exercitar o intelecto até o limite, de modo que você chegue ao ponto em que não tenha mais perguntas a fazer. Então,
Muitas vezes o hindu e o budista se referem à realidade última como nada. Não é que não seja nada, mas não é algo em especial. É indefinível, é inclassificável. Não posso colocar o dedo nisso, mas é você. É o que você fundamentalmente é. É o que tudo fundamentalmente é. O Guru Padmasambhava disse: embora centenas ou milhares de explicações sejam dadas, há apenas uma coisa a ser compreendida. Conheça a única coisa que liberta tudo: a própria consciência, sua verdadeira natureza. Desperte. É muito fácil dizer, eu sou um Gnani, mas é muito difícil ser, realmente, um Gnani. O caminho é longo. É, por assim dizer, como caminhar sobre o fio de uma navalha, e ainda assim não se desesperar. Acordai, levantai-vos, e não pareis até que tenhais atingido a meta. Assim dizem os Vedas. Despertar da ilusão é passar por uma mudança radical de consciência em relação à sua própria existência. É deixar de ter a impressão de que você é apenas um coitadinho e perceber quem você realmente é, ou o que você realmente é por trás da máscara. Mas há uma dificuldade nisso. Você nunca conseguirá ver o que é o seu eu básico, pois ele é sempre indescritível. É assim que qualquer um que, deixando de lado todas as ideias e teorias e olhando séria e atentamente para o sentimento de eu sou, despertará, de repente, para o conhecimento que não existe outro eu além do eu. Tal pessoa é chamada de Jivamukta, isto é, uma pessoa liberada. Mesmo que ainda esteja em sua forma individual, para ela não existe mais um eu e um outro, o meu e o seu, o sucesso e o fracasso. Por todos os lados, dentro e fora, ela vê todos os seres, todas as coisas e todos os eventos apenas como o jogo do eu, em suas inúmeras formas. Essa pessoa atingiu o estado chamado de moksha, ou liberação. Ela finalmente se encontrou. Ela sabe quem ela é. Ela sabe que no fundo de si mesmo há apenas o único eu. E que toda essa aparente diferenciação de um em relação ao outro é uma imensa e gloriosa ilusão.